No último episódio, vimos como os quimófitos, tentaclóstomos e sarcópodes sofreram as adaptações necessárias para deixar a água para trás e se tornarem os primeiros organismos a viver exclusivamente em terra firme. Mas a evolução não é um processo linear, e à medida que esses grupos fazem a transição para a terra, eles se diversificam continuamente para preencher a miríade de nichos oferecidos por seu novo habitat terrestre. Para começar, o ambiente em que nossos organismos estranhos se encontram, tendo emergido da água, será quente, úmido e tropical. Nosso planeta alienígena tem uma temperatura média mais alta que a da Terra e menos variação sazonal. Além disso, o abundante sulfeto de hidrogênio sofre uma série de reações na alta atmosfera para formar ácido sulfúrico, ao redor do qual se condensarão nuvens volumosas que trazem chuva ácida. Além disso, as altas temperaturas e o enorme oceano único servem como um mecanismo para gerar sistemas gigantescos de tempestades chamados hipercanões, maiores do que quaisquer tempestades vistas na Terra. Todos esses fatores significam que o continente ficará perpetuamente encharcado por ataques maciços de chuva ácida, que erodirá as montanhas em penhascos e vales castigados pelo tempo, e abrirá enormes cursos de rios e deltas, e grande parte da Terra será ocupada por pântanos e pântanos alagados. Este clima quente e úmido será ideal para os quimófitos, que abrirão o caminho para os primeiros ecossistemas terrestres. Assim como nos oceanos, as fontes primárias de energia para os organismos terrestres serão a luz do Sol e o sulfeto de hidrogênio atmosférico, ambos usados pelos quimioifitos para alimentar suas reações autotróficas. Os primeiros quimófitos serão pequenos organismos semelhantes ao bolor limoso, com não mais do que alguns centímetros de altura no máximo, mas o clado do qual as plantas terrestres descendem, que chamaremos de xenófitas, desenvolverá os tecidos especializados necessários para o crescimento de raízes e caules para retirar minerais do solo e crescer para cima para reunir mais luz solar. E um clado dessas plantas, que chamaremos de xilófitas, pode então desenvolver tecidos de suporte resistentes para permitir que cresçam nas primeiras árvores. Antes de os animais desembarcarem, não haverá nada por perto para comer essas plantas, com uma exceção notável. Saprotróficos são organismos que absorvem nutrientes da matéria orgânica morta ou em decomposição. Os saprotróficos mais reconhecíveis na Terra são os fungos, mas a saprotrofia também existe entre as bactérias e até mesmo algumas espécies de plantas. Nessas florestas antigas, a matéria vegetal morta representa uma fonte de nutrientes ainda inexplorada, então é muito provável que um clado de quimófito evolua para um estilo de vida saprotrófico. Os quimófitos podem ser especialmente adequados para a saprotrofia porque a decomposição orgânica emite sulfeto de hidrogênio, do qual os quimófitos derivam uma parte de sua energia. Um clado de quimófito pode adaptar suas raízes para absorver mais sulfeto de hidrogênio e outros nutrientes da abundante serapilheira que cobre o solo da floresta. Como se especializam nesse modo de nutrição, podem não depender mais da fotossíntese para obter açúcares, e portanto, suas folhas podem encolher, possivelmente até abandonando seus simbiontes de algas e perdendo sua coloração avermelhada. Esses quimófitos, que chamarei de necrófitos, serão os primeiros decompositores terrestres. Organismos que quebram os detritos que espalham o solo e reciclam os nutrientes, um papel vital para todos os ecossistemas. As coisas permanecerão assim até que os tentaclóstomos iniciem sua invasão à Terra, que provavelmente ocorrerá ao lado ou logo após as primeiras plantas terrestres. As primeiras formas anfíbias podem florescer em torno da beira da água, mas os lofóstomos terão a vantagem em habitats no interior. Os primeiros lofostomos provavelmente serão generalistas adaptáveis, uma vez que não tiveram muito tempo para se especializar para viver nas florestas. Neste novo ambiente, suas taxas de sobrevivência podem ser bastante baixas, então eles serão incentivados a se reproduzirem de forma rápida e frequente para manter uma população estável. Esta estratégia de reprodução rápida é às vezes chamada de seleção R. As espécies selecionadas por R são aquelas que produzem um grande número de descendentes, dos quais apenas uma pequena proporção sobrevive. As espécies selecionadas por R tendem a ser pequenas, têm expectativa de vida curta e frequentemente prosperam ao colonizar novos habitats. Os antóstomos sésseis também exibem esse modo de reprodução com sua desova transmitida, e, portanto, os lofostomos podem herdar tendências reprodutivas semelhantes, produzindo milhares de ovos em uma única desova, a maioria dos quais morrerá antes de atingir a maturidade. Conforme esses lofostomos proliferam, eles passarão por um surto de diversificação rápida para preencher todos os vários nichos disponíveis, o que é chamado de radiação adaptativa. Um clado de lofostomos pode explorar nichos de criaturas de corpo pequeno, diminuindo para apenas alguns centímetros de comprimento. Abaixo de um determinado tamanho, sua concha não fornecerá nenhuma proteção decente, portanto, não é necessária, e pode ser totalmente perdida. Um tamanho pequeno também significa que eles não pesarão muito, e, portanto, precisarão comparativamente de pouco esforço muscular para se sustentar, de modo que suas pernas grossas podem se tornar mais longas e mais flexíveis, o que também os permitirá escalar os caules das plantas e cavar através da serapilheira.
Por estarem tão baixos no solo, mesmo a menor variação no terreno pode obstruir sua linha de visão, de modo que seus olhos podem se alongar em estruturas semelhantes a periscópios para permitir que vejam sobre os obstáculos e aumentar seu campo de visão. Esses minúsculos lopostomes explorarão nichos semelhantes aos preenchidos por artrópodes na Terra, e assim como os artrópodes, podem atingir níveis espantosos de diversidade. Os artrópodes representam mais de 80% de todas as espécies animais. A contagem total de espécies de todos os cordados, moluscos, plateumintos e vermes redondos combinados nem seria igual ao número de espécies de besouro sozinho. Falaremos sobre isso novamente mais tarde, mas um dos principais motores da biodiversidade é a variação do habitat, que é muito mais apreciável em escalas pequenas, de modo que nossos minúsculos lofostomos podem atingir níveis de profusão comparáveis aos artrópodes. Também como os artrópodes, eles podem manter as tendências R selecionadas dos lofóstomos anteriores, já que a seleção R tende a ser favorecida em corpos de tamanho pequeno, uma vez que a única maneira real de se defenderem de predadores maiores é reproduzir mais rápido do que a taxa em que seus predadores podem comê-los, bem como os taquípodes que constituem a maioria do plâncton marinho. Vou chamar essas criaturas minúsculas de malacoformas. Sua diversidade pode ser muito grande para catalogar adequadamente, mas ainda podemos mapear várias linhagens principais. No início de sua evolução, alguns clados podem se especializar para se alimentar de plantas, formando o primeiro elo da cadeia alimentar. Alguns podem desenvolver seus membros manipuladores em ferramentas de corte para cortar e processar os tecidos mais macios ao redor das folhas e galhos, enquanto outros podem desenvolver peças bucais compactas e robustas para perfurar os tecidos mais duros ao redor dos caules e raízes, enquanto outros ainda podem desenvolver uma tromba rodeada de serrilhas afiadas para perfurar as cutículas externas das plantas e sugar os fluidos vasculares ricos em nutrientes. À medida que esses clados herbívoros se estabelecem, outros clados de malacoformes podem evoluir para se alimentar deles. Alguns podem adaptar seus tentáculos em garras afiadas semelhantes a presas para empalar e massacrar presas, enquanto outros podem desenvolver tentáculos mais longos em forma de chicote para enredar e restringir suas presas. E alguns podem evoluir para se tornarem necrófagos ou detritovores, alimentando-se de carniça e matéria orgânica em decomposição junto com os necrófitos. Cada um desses grupos pode conter milhares de espécies e formarão a base de quase todos os ecossistemas terrestres do planeta. Embora as malacoformas possam ser incrivelmente diversas, outros clados de lofostoma podem manter um tamanho decente, bem como uma concha dura. E conforme os níveis de oxigênio aumentam com a proliferação das florestas, eles estarão preparados para atingir tamanhos corporais comparativamente grandes, embora ainda sejam limitados por sua falta de qualquer estrutura de suporte esquelético e mecanismo de respiração ineficiente. Com seu tamanho, eles não precisam de olhos longos para ver mais longe, então podem encolher em torres compactas e musculosas para reduzir a probabilidade de serem danificados, embora ainda possam ser girados para frente e para trás para aumentar seu campo de visão. E como essas formas se especializam para a vida terrestre, um clado pode ver uma inovação estrutural radical em seus sistemas digestivos. Dissemos que todo o ramo gastrozoário da árvore evolutiva do antóstomo tem intestino cego, o que significa que eles comem e excretam resíduos pela mesma abertura. Isso não é muito eficiente uma vez que o alimento recém-engolido se mistura com o alimento que já foi digerido. Na Terra, muitos clados desenvolveram secundariamente um intestino direto a partir de um intestino cego ancestral, então a mesma coisa pode acontecer nos lofóstomos. Talvez em um clado inovador, o intestino desenvolva uma espécie de partição para formar um trato em forma de U, com canais separados para ingestão e excreção. Este desenvolvimento os ajudará a extrair mais nutrientes de seus alimentos do que outros clados, e assim esses lofóstomos, que chamarei de diplóstomos, podem se tornar o grupo dominante de grandes animais terrestres dessas florestas antigas. Um tamanho corporal maior pode resultar na mudança desses diplostomios da seleção R para a seleção K. Em vez de se reproduzir em grande número, como as espécies selecionadas por R, as espécies selecionadas por K produzem menos descendentes, mas investem mais pesadamente nesses descendentes para promover uma chance maior de sobrevivência. A seleção K tende a ser favorecida por espécies que são grandes, têm expectativa de vida relativamente longa ou vivem em ecossistemas lotados ou em altas densidades populacionais. O aumento do tamanho dos diplostomios pode, portanto, ocorrer junto com uma diminuição no número de ovos fertilizados que eles produzem em qualquer ninhada, desde os vários milhares de ovos nos lofóstomos ancestrais para apenas algumas centenas ou mesmo várias dezenas em formas maiores. No entanto, para compensar, esses ovos serão maiores e as larvas estarão mais desenvolvidas quando eclodirem para dar-lhes uma chance maior de sobreviver até a maturidade.
Tenha em mente que a seleção de R e K existe em um espectro e a maioria das espécies existirá em algum lugar entre os dois extremos, e algumas espécies podem até alternar entre eles. Por exemplo, os quimófitos se reproduzem assexuadamente para permitir que colonizem rapidamente habitats novos ou escassamente povoados, como uma espécie R selecionada, mas em áreas que já estão colonizadas ou densamente povoadas eles mudam para a reprodução sexuada para maximizar a variação genética, e embalam seus esporos dentro de um diásporo para aumentar suas chances de sobrevivência, como uma espécie selecionada com K, que na verdade é muito semelhante ao que muitas espécies de fungos fazem na Terra. Os diplostomos podem se tornar cada vez mais selecionados por K, à medida que evoluem com tamanhos corporais maiores, o que será facilitado pelo aumento do oxigênio atmosférico, bem como por seus sistemas digestivos eficientes. Uma vantagem imediata proporcionada por suas entranhas complexas é uma capacidade melhorada de lidar com os tecidos duros e indigestíveis de plantas grandes, e portanto, a maioria dos primeiros diplostomos podem ser herbívoros. Um clado pode se especializar em herbivoria, evoluindo alguns de seus braços de alimentação em longos tentáculos para alcançar a comida, enquanto os braços restantes podem se alargar e ficar cobertos com fileiras de dentes raspadores para mastigar a vegetação antes de engolir. A abundância de alimentos nas florestas antigas pode permitir que esse clado aumente ainda mais de tamanho, até o limite superior do que seus corpos desossados permitirão. À medida que crescem, suas pernas podem engrossar com anéis de músculos para suportar um peso maior, possivelmente perdendo a capacidade de retração dentro do corpo. Mas a evolução de grandes herbívoros criará um nicho para predadores que se alimentam deles, então será apenas uma questão de tempo até que um clado de diplostomios evolua em carnívoro. Essa transição pode começar com um clado que evolui para suplementar sua dieta subsistindo de malacoformas ou carniça, tornando-se gradualmente onívoros generalistas. Essas criaturas podem ser menores do que seus primos herbívoros, e portanto, não serão tão robustas, e seu estilo de vida generalista pode exigir mais mobilidade do que a herbivoria dedicada, envolvendo comportamentos como cavar ou escalar, então suas conchas podem se tornar mais finas e estreitas, para não atrapalhar seu movimento. Chamaremos essas criaturas de stenostracans, que formam um clado irmão dos diplóstomos totalmente herbívoros ou placostracans. Um clado de stenostracans pode preencher os nichos de oportunistas adaptáveis, enquanto os placostráceos se empanturram de maneira contínua e indiscriminada com a vegetação abundante. Essas criaturas podem ser mais seletivas em sua alimentação, de modo que alguns de seus tentáculos podem evoluir para antenas repletas de órgãos olfativos para sondar o folíolo em busca de qualquer coisa comestível. Eventualmente, no entanto, outro clado de stenostracanos pode completar a transição para a carnivoria, se especializando para se alimentar de presas maiores, tornando-se os primeiros macropredadores terrestres. Essa transição pode ser facilitada por um grande desenvolvimento. Sendo predadores no ápice, a defesa não é uma prioridade para este clado, enquanto a velocidade e a manobrabilidade são críticas para uma caça bem-sucedida, então este novo clado predatório pode reduzir suas conchas ainda mais do que outros stenostracans. Mas em vez de perder a casca completamente como as malacoformas, eles podem internalizá-la como uma estrutura rígida dentro de seu corpo. Uma vez que a concha não oferece mais nenhuma proteção, ela pode se tornar reduzida em uma estrutura longa e flexível que fornece suporte interno, como o gládio das lulas ou mesmo como a espinha dorsal dos vertebrados. Essa estrutura agora serve como um local de fixação dos músculos, dando-lhes maior força e tornando o caminhar muito mais eficiente. Eles ainda não serão capazes de correr com grande velocidade, mas vão facilmente ultrapassar os herbívoros volumosos de que se alimentam. Para perfurar a armadura de sua presa, seus tentáculos podem truncar e ficar alinhados com farpas semelhantes a dentes para entregar mordidas poderosas. Vou chamar essas formas de coliostracans. Em resposta a esses novos predadores, os outros clados de diplostomios precisarão passar por adaptações defensivas. Os grandes placostracans podem simplesmente engrossar suas conchas e desenvolver armadura extra, enquanto os stenostracanos onívoros menores ainda precisarão manter um grau de flexibilidade, então eles podem dividir suas conchas em faixas para fornecer proteção sem restringir seus movimentos, possivelmente até desenvolver a capacidade de enrolar em uma bola defensiva. Vou chamar esse clado de desmostracans. Todos esses vários clados de Lofóstomo desfrutarão de milhões de anos de domínio incomparável sobre a Terra, antes que os sarcópodes desembarquem para desafiar sua supremacia. Como os primeiros lofostomos, os primeiros osteópodes provavelmente tenderão a seleção R para ajudá-los a colonizar rapidamente seu novo habitat, e para esse fim, podem empregar uma capacidade reprodutiva única. Dissemos na parte 2 que o pólipo ancestral era dioico, ou seja, tinha uma distinção entre indivíduos masculinos e femininos, mas e se adicionarmos uma ligeira variação a isso? E se, como algumas espécies de peixes, anfíbios e artrópodes na Terra, os sarcópodes e os osteópodes dos quais descendem, exibam hermafroditismo sequencial, em que podem alterar seu sexo em algum momento durante seu ciclo de vida?
Isso contrasta com os lofóstomos, cujas larvas não têm nenhuma característica sexual, e somente quando atingem a maturidade, é que se tornam machos ou fêmeas e permanecem com aquele sexo pelo resto de suas vidas. O hermafroditismo sequencial dos osteópodes pode fornecer uma vantagem porque em qualquer população onde a proporção de machos e fêmeas é desequilibrada, um indivíduo pode mudar de sexo para aumentar a probabilidade de encontrar um parceiro e ajudar a população a permanecer estável.